Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura e estudo desse livro, Nossa Vida Juntos, um olhar para a fraternidade cristã, de James Thompson, prefácio de Jim Bill McIntyre, publicado pela editora Vida Cristã. Peço aí para que você que já conhece o meu trabalho, já deixe o like, compartilhe esse vídeo aí com os seus conhecidos, para que a palavra de Deus chegue cada vez mais longe. E se você é novo aqui no canal, peço aí para que você se inscreva, é tudo gratuitamente, para que o canal cresça cada vez mais e a palavra de Deus chegue a mais e mais pessoas. E se ficar alguma dúvida do que eu vou estar lendo aqui hoje, você pode escrever para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você, tudo gratuitamente. E se você mora longe, podemos fazer isso também através de videochamadas, tá bom? Então vamos fazer o nosso 10º vídeo sobre esse livro. Lembrando sempre, né, que você que é novo aqui no canal, tem aí na minha playlist mais de 25 livros lidos na íntegra. E esse aqui nós já estamos no capítulo 10, então tem 10 vídeos, né, com esse aqui que a gente vai ler agora. E hoje vai ser o assunto sobre a unidade do Espírito, capítulo 10. Efésios 2,14, abre aspas, porque ele é a nossa paz, fecha aspas. Uma leitura casual das notícias em qualquer dia serve para lembrar-nos de como a família humana está amargamente dividida. Os Estados Unidos passaram por vários períodos convulsivos e a Comissão de Estatística, Kerner, informou há alguns anos atrás que lá existem agora duas sociedades, uma branca e outra negra. Os povos acham-se também divididos por linhas raciais e étnicas em outras partes do mundo. No Oriente Médio, dois antigos vizinhos, os árabes e os judeus, vivem em mútua desconfiança e ódio. Na Irlanda do Norte existe uma guerra perene entre os católicos islandeses nativos e os colonos protestantes. Na ilha de Chipre, a luta se trava entre gregos e turcos. Nenhuma organização internacional conseguiu até agora criar harmonia em meio ao caos. Desculpa. Ao redor do mundo, paredes divisórias de hostilidades separam um grupo de outro. A principal fonte de hostilidade parece ser o limite que estabelecemos sobre o nosso interesse pelos demais. Vivemos com com paredes divisórias à nossa volta. Onde se situa a igreja nesse mundo dividido? As mesmas divisões que existem maior, na sociedade maior também se encontra na igreja. Como o restante da sociedade, as igrejas tendem a separar-se de acordo com as classes sociais, a raça e a educação. Existem congregações compostas principalmente das classes mais privilegiadas, assim como outras das menos privilegiadas. Encontramos igrejas de brancos e de negros, igrejas com e sem status. Esta situação deve ser aceita como normal para a igreja? Ou seus membros deveriam sentir-se embaraçados com essa divisão econômica, racial e de conformidade com as classes sociais? Uma carta do Novo Testamento se dirige ao problema, a carta aos Efésios. A carta aos Efésios foi dirigida a um mundo rigidamente dividido entre judeus e gregos, escravos e libertos, homens e mulheres. Veja Gálatas 3:28. Era um mundo de distinções entre os grupos sociais. Em oposição a esse ambiente, a carta aos Efésios é única em sua ênfase sobre a unidade encontrada em Cristo Jesus. Abre aspas, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, fecha aspas,
Veja Efésios 2, 14, 2, 16 e 4, 4. O subtítulo: Uma nova fraternidade. Existe na igreja uma nova fraternidade que é nada menos do que um milagre espiritual. Este milagre é focalizado em Efésios. Lemos ali que não existe relação com Jesus Cristo que não inclua também a fraternidade com os outros. Que tipo de fraternidade resulta desta união? Ela é alcançada quando a igreja realiza reuniões sociais periódicas, como piqueniques ou festas. A igreja é tentada a considerar a sua comunhão em termos assim superficiais, sem procurar estendê-la mais. Mas, se for essa a extensão de sua unidade, ela não fez mais do que geralmente se faz um clube comum. Muitos grupos partilham do conceito de pertencer a um nível de clube cívico onde pessoas de ambientes comuns se reúnem para renovar as amizades e fazer contatos sociais. A fraternidade descrita em Efésios, porém, difere muitíssimo daquelas das organizações sociais. A natureza singular da fraternidade cristã é indicada em Efésios 2, 11 e 12, o núcleo da carta. A fraternidade deve ser considerada em confronto com a hostilidade natural que prevalece em toda parte no mundo. Esta passagem soa como se tivesse sido escrita em nossos dias. Ela descreve a hostilidade e afastamento que existe entre os grupos humanos em toda parte. Onde esses versículos falam das paredes divisórias que separavam gentios e judeus, basta mudar os nomes e teremos uma situação atual. Nossa sociedade, como a deles, acha-se dividida, mas a fraternidade descrita tem as qualidades necessárias para superar essa hostilidade. Não há, subtítulo: Não há espaço para as barreiras. A fraternidade não pode ser criada pelo nosso próprio engenho. A ênfase deve estar naquele, com letra maiúscula, que reuniu esses grupos em conflitos, abre aspas, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, três pontinhos, fecha aspas, Efésios 2,14. A mente humana abriga preconceitos que fazem separação entre nós. Como é natural, criamos essas barreiras para separar-nos daqueles que consideramos diferentes. Dois pontos. Brancos de negros, ricos de pobres, cultos de incultos. Nas palavras de uma canção popular, abre aspas, quase todos nós odiamos aquilo que não entendemos, fecha aspas. Cristo derrubou as paredes da separação, da inimizade. Ele nos deixou vulneráveis a outros. A sua cruz foi o ponto em que as paredes caíram. A sua morte a favor de todos os homens afirma que Jesus nos aceitou a todos. Ele não deixou lugar para as barreiras que nos separam um dos outros. Palavras como paz e reconciliação foram desde há muito tempo aplicadas à história da cruz. Temos, abre aspas, paz com Deus, fecha aspas, Romanos 5:1. Abre aspas de novo, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, fecha aspas, 2 Coríntios 5:19. Antes de Efésios ter sido escrito, a primeira igreja sabia que a cruz tinha trazido a reconciliação entre homem e Deus. Mas Efésios 2:18 disse algo novo e diferente, afirmando que, através de Cristo, os povos inimigos e em luta teria paz e se reconciliariam entre si.
Todos nós, judeus e árabes, pretos e brancos, nos aproximamos juntos de Deus. Não existe um caminho particular que leva a Ele, com letra maiúscula, né, a Deus, pois Deus não tem favoritos. Não podemos ter paz com Deus e permanecer afastados um dos outros. Existe qualquer evidência de que as paredes caíram? Contra o pano de fundo da inimizade racial tão profunda quanto a que existe em nossa época, o livro de Efésios revela um prodígio do Espírito Santo. Efésios 2, 14 a 22. Os judeus e gentios têm igualmente, abre aspas, acesso ao Pai em um Espírito. Em letra maiúscula aqui o Espírito, fecha aspas. E foram reconciliados, abre aspas, em um só corpo, fecha aspas. Efésios 2, 16 e o 18. Não havia espaço para duas igrejas separadas, mas iguais. Tal separação seria uma renúncia do Cristo que morreu para uni-las. No mundo que encontrávamos paredes dividindo tudo, a igreja evidenciava a possibilidade das pessoas se reconciliarem. A igreja de hoje dá testemunho da obra reconciliadora de Deus? Ela lembra que Cristo derrubou as paredes erigidas pelo homem? Ou será que as mesmas paredes divisórias que encontramos fora da igreja também se fazem sentir na comunidade cristã? A carta aos Efésios proclama um Cristo que morreu para destruir as paredes da desconfiança e preconceito. Não existe espaço na igreja para essas barreiras. Subtítulo: O Milagre da Cruz. A igreja nem sempre viveu para manter a unidade tão vigorosamente anunciada em Éfeso 2, de 13 a 18. Vivemos, às vezes, como se o milagre da cruz não tivesse acontecido. Nas nossas reuniões de adoração, torna-se com frequência clara que a reconciliação não se concretizou. Continuam havendo igrejas de baixa renda e outras que mantêm uma boa posição social. Mas mais desanimador ainda é o fato das pessoas que vão adorar numa igreja cuja classe econômica ou social seja diferente da sua, sentirem-se, no geral, desconfortáveis ou até indesejáveis. Continuamos vivendo com barreiras criadas pelas diferenças sociais, raciais ou econômicas. Efésios 2,14 nos chama para derrubar toda a barreira que separa os homens e mulheres um dos outros. Não basta afirmar que a fraternidade é um elemento ou uma união espiritual reservada à vida futura, enquanto permitimos que as paredes nos dividam nesta terra. Confessar Cristo é afirmar pelos nossos atos o fim da separação e do afastamento. A igreja existe para demonstrar o poder reconciliador de Deus. Esta reconciliação que tem lugar na igreja não significa que as distinções de sexo e raça deixam de existir, pois continuam homens e mulheres, brancos e negros. As distinções econômicas permanecem, mas Efésios nos lembra que podem viver juntos apesar dessas distinções. Os que se acham separados por uma barreira podem viver em paz e juntos, mas onde houver igrejas divididas por barreiras humanas, estaremos falhando em viver segundo o nosso chamado em Cristo Jesus. Subtítulo: A unidade do Espírito Santo. O centro da carta é que Cristo fez através da igreja o que nenhuma outra instituição humana teria feito. O que nos mantém juntos não é uma superorganização, administração, grupo de planejamento ou boletim. Nossa unidade resulta do fato de que, abre aspas, há somente um corpo e um
Espírito com letra maiúscula, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação, fecha aspas. Efésios 4:4. Nossa unidade resulta do fato de haver, abre aspas, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, fecha aspas, assim como um só Deus. Efésios 4:5. A unidade dos cristãos é um dom divino. Ela repousa sobre uma base mais forte do que as organizações ou credos. A unidade é um presente que não pode ser aceito com leviandade. Este dom é precioso e é-nos dito para, abre aspas, esforçar-nos diligentemente por prestar a unidade do Espírito no vínculo da paz, fecha aspas. Espírito aqui com letra maiúscula. Efésios 4:3. A unidade que nos foi concedida deve ser guardada como um tesouro. Podemos facilmente destruir o presente de Cristo permitindo que as paredes divisórias voltem à igreja. A tarefa dos membros é esforçar-se ao máximo para manter a unidade dada por Cristo. A experiência nos diz que existe mais de um tipo de unidade. Existe unidade como aquela que vemos nas sociedades, onde administradores autoritários ditam os termos de unidade. Num sentido, então, podemos falar da unidade da Rússia de Stalin ou da Alemanha de Hitler. Outro tipo de unidade existe onde a grande maioria das pessoas é simplesmente apática quanto às decisões feitas por uns poucos. A unidade prevista em Efésios 4, porém, não pode ser encontrada em nenhum desses tipos, pois na igreja ela é mantida pelos cristãos individualmente. O fato de cada cristão ter um papel decisivo a desempenhar a fim de manter a unidade torna-se claro em Efésios 4, de 7 a 16. Cada cristão ou santo, entre aspas, é dedicado, abre aspas, ao desempenho do seu serviço, fecha aspas. Devemos notar aqui que traduções mais antigas do Novo Testamento colocaram a vírgula num lugar inadequado no versículo 12. Abre parênteses. Depois de santos, entre aspas, fecha parênteses, deixando a impressão que somos pessoas especiais, abre aspas, desempenhando o seu serviço, fecha aspas, e colaboram na edificação do corpo. Agora, porém, quase todas as traduções concordam com a ênfase dada à frase como segue, abre aspas, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, fecha aspas. Todo cristão exerce um papel importante na edificação da igreja. Em Efésios 4:16, a igreja é um corpo, abre aspas, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Três pontinhos, fecha aspas. A unidade da igreja não é nem ditatorial nem apática. Ela é criada quando cada um se dedica à edificação do corpo de Cristo. Subtítulo: Unidade através da diversificação. Alguns têm a impressão que a unidade da igreja se torna real quando a diversificação fica anulada. Podemos pensar até que a igreja ideal seria aquela onde todos os membros pensam e agem do mesmo modo. E assim, algumas igrejas sentem-se ameaçadas pelas diferenças, mas a diversificação na igreja é justamente a dinâmica que cria a unidade. Veja Efésios 4, de 7 a 16. O corpo não pode funcionar sem as inter-relações de todas as suas partes. Nenhum dos ligamentos do corpo é dispensável, por menor que seja, como Paulo fez lembrar aos Coríntios, em 1 Coríntios 12, 18. Assim como a diversificação do corpo humano cria a sua unidade, a unidade da igreja é estabelecida pelo relacionamento
harmonioso de suas partes. A unidade da igreja depende da habilidade e personalidade singular de cada membro. A primeira igreja precisava de todos os tipos: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e professores, para ser o que Cristo queria que fosse. A igreja de hoje necessita dos seus jovens, velhos, executivos, obreiros, negros e brancos. Para, entre aspas, manter a unidade, é preciso fazer uso de nossas habilidades completamente diversas para o bem-estar do corpo inteiro. Com frequência, adotamos uma escala pela qual podemos medir e comparar o valor de cada habilidade. Dons de falar em público, tais como o de pregador e professor, são considerados mais valiosos que outros. Assim sendo, somos tentados a considerar alguns membros como sendo superiores a outros. Mas a unidade descrita em Efésios 4 é bastante democrática. Cada parte do corpo é indispensável. A igreja não pode manter a unidade e estabilidade dadas por Deus até que amadureça e adote uma nova escala de valores. Veja Efésios 4:14. Subtítulo: Um estilo de vida construtivo. Existe um estilo de vida cristão que acrescenta unidade à igreja quando adotado por todos os cristãos. Elementos da vida pré-cristã precisam ser postos de lado, se, entre aspas, crescemos nele, e se tivermos todos de alcançar a, abre aspas, unidade da fé, fecha aspas, Efésios 4, 13 e o 15. Existem padrões de comportamento aprendido em Jesus Cristo que produzem a fraternidade da igreja. Existe uma comunhão de verdade. Desculpa, vou ler de novo. Existe uma comunhão de verdade, sinceridade. Por exemplo, as paredes do engano separam naturalmente as pessoas umas das outras. Onde essas paredes não foram derrubadas, tendemos a fechar nossa vida para os outros e ocultarmos-nos por trás de paredes de engano. Tais barreiras não têm lugar na comunidade cristã. Por sermos todos partes de um mesmo corpo, deveríamos pôr de lado toda mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, conforme Efésios 4, 25. Cristo nos concedeu unidade e derrubou as barreiras do engano. Como resultado, podemos viver numa comunidade onde não sentimos vergonha de ser sinceros. Pelo fato de vivermos numa comunidade que nos dá apoio e compreensão, ousamos falar a verdade. É preciso, porém, admitir que não alcançamos uma vida completamente livre de falsidades. Somos ainda crianças que não aprenderam a ser totalmente francas umas com as outras. Devemos, não obstante, tentar crescer de modo a alcançar a fraternidade da sinceridade. Subtítulo: A fraternidade da bondade. Os efésios também ouviram falar da fraternidade da bondade. Este tipo de comunhão precisa ser levado a sério, pois as ofensas antissociais, como a amargura, a cólera, abre aspas, a amargura, a cólera e ira e gritaria e blasfêmia, fecha aspas, pertence à vida pré-cristã. Efésios 4:31. Elas constroem paredes divisórias e destroem a unidade do corpo de Cristo. Em lugar desses hábitos antissociais, a nova vida nos chama para, abre aspas, sermos compassivos, perdoando-vos uns aos outros, fecha aspas, como também Deus em Cristo nos perdoou.
Efésios 4:32. Existe outro sim, a fraternidade do perdão. É o hábito do mundo de guardar ressentimentos. O perdão não vem naturalmente. É mais fácil construir uma barreira quando alguém nos ofende do que derrubá-la. Mas, neste ponto, a igreja descobre a capacidade de fazer o que não lhe é natural, pois somos um povo que recebeu perdão. Efésios 3:31 e os versos seguintes. Deus nos concedeu perdão na cruz quando merecíamos ser condenados. Assim, os que foram perdoados aprendemos que a nova vida envolve a comunicação a outros da aceitação de Deus. Pelo fato dele ter nos aceito, nós podemos aceitar outros. A gratidão por termos sido perdoados é demonstrado cada vez que perdoamos a um irmão ou irmã. As paredes foram derrubadas e substituídas pela unidade do Espírito Santo. Juntos, todos nós, adolescentes e pessoas de meia idade, negros e brancos, cultos e incultos, fomos aceitos nessa igreja sem muros. Cabe-nos, agora, a tarefa de não permitir que parede alguma segregue os membros um dos outros. Nada deve dividi-los. Vivemos com a tentação de criar essas barreiras, mas ser leal a Jesus Cristo é construir uma igreja sem muros. Concluímos aqui o capítulo 10. O próximo capítulo 11 vai falar sobre um povo peregrino. Se você está gostando da leitura e o estudo desse livro, Nossa Vida Juntos, peço para que você deixe aí o like, compartilhe aí esse vídeo com os seus contatos, suas redes sociais, seus grupos aí do WhatsApp, para que a palavra de Deus chegue a mais e mais pessoas e toque, né, o coração dessas pessoas para que elas sirvam ao Deus vivo também, tá bom? E se ficou alguma dúvida do que eu falei aqui hoje, você escreva para mim ou escreva aí no comentário. Pode escrever também no meu e-mail, é ronaldozm@gmail.com. Teria o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você, tudo gratuitamente. E se você mora longe, podemos fazer isso também através de videochamada, tá bom? Fico muito feliz de você estar investindo aí o seu tempo em aprender a palavra de Deus. Tenho certeza que Deus também fica muito feliz. Muito obrigado, fiquem com Deus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém?